Você sabe o que foi a Cisma do Oriente? O catolicismo foi reconhecido como a religião oficial do Império Romano pelo imperador Constantino no século IV da Era Cristã. E nessa situação, a Igreja Católica acabou se tornando, com o passar dos anos, a instituição mais poderosa durante muito tempo na Europa, inclusive durante a Idade Média. E por mais que essa igreja representasse apenas um grupo, os católicos, pela sua dimensão territorial e pelo seu amplo poder, a partir de 325, com o Concílio de Nicéia, passou a ser administrada por duas sedes. O Ocidente teria como sede Roma e seria representado pela Igreja Católica Apostólica. Já o Oriente teria sede em Constantinopla, atual cidade de Istambul, na Turquia, e seria representada pela Igreja Ortodoxa de Constantinopla. Porém, mesmo com essa nova conjuntura, existia apenas um Papa para as duas sedes da Igreja, e esse Papa permaneceria em Roma. Já a autoridade que responderia pelo Oriente seria chamado de Patriarca. Nesse contexto, entre os séculos V e IX da Era Cristã, as duas sedes passaram por vários períodos de tensão. O lado ocidental romano acusava a vertente oriental de heresia, criticando-os por praticarem uma crença fundamentada apenas na existência divina de Jesus Cristo, sendo que por isso os orientais eram chamados de monofisistas, pela contestação oriental por conta da Santíssima Trindade e também pela repressão na prática que não adorava imagens, um costume do Oriente e que de fato os católicos orientais abominavam essa prática, e os iconoclastas eram conhecidos por serem destruidores de imagens. Já do lado oriental, a vertente controlada pelo Patriarca contestava as práticas abusivas de poder da Igreja do Ocidente, bem como as ações e sanções disciplinares impostas pela Igreja Romana. É evidente que o distanciamento geográfico acarretaria em inúmeras mudanças, e nesse caso específico, a Igreja Oriental assumiu uma postura, tanto em relação às suas práticas, quanto em relação aos seus costumes, das religiões asiáticas, muito mais espiritualistas. Durante a Idade Média, a Igreja de Constantinopla estava muito mais próxima do imperador bizantino, e que por conta das questões sociais, políticas e econômicas da Europa durante a Idade Média, além do Papa, figura que centralizava todo o poder, não era reconhecida nenhuma outra autoridade com tanta autonomia, tanta independência e tanto poder no vasto território europeu. E em um desses períodos mais tensos da relação entre a Igreja do Oriente e do Ocidente, foi justamente no ano de 867, quando a Igreja Ortodoxa passou a não aceitar mais nenhuma forma de autoridade que emanava de Roma, já que nesse período o imperador bizantino passava a exercer cada vez mais poder sobre a Igreja, uma das poucas e únicas instituições importantes do período, o que tornava a situação para Roma cada vez mais insustentável. Já no ano de 1043, na cidade de Constantinopla, o cardeal Humberto, representante da Igreja Católica Romana, e o patriarca Miguel Cerulário, representante da Igreja Ortodoxa, tentaram resolver essa questão que já se alongava há alguns anos entre as duas vertentes da mesma igreja. Porém, esse acordo não obteve o sucesso esperado, e no ano de 1054, com a situação mal resolvida entre as duas vertentes da igreja, acontece a Grande Cisma, também conhecida como a Cisma do Oriente, quando o cardeal Humberto excomunga o patriarca Miguel, e o patriarca Miguel, em contrapartida, excomunga o Papa Romano Leão IX. E essa ruptura da Igreja Católica acabou gerando duas igrejas completamente independentes. Em Roma, permaneceu a Igreja Católica Apostólica Romana, e em Constantinopla surgiu a Igreja Ortodoxa, com características próprias, e que a partir de 1054
subordinada ao imperador bizantino, passou a construir a sua própria história. E nos anos seguintes, as duas igrejas até tentaram uma possível reunificação, especialmente durante os séculos 13 e 15. Porém, sem que houvesse uma união duradoura, as igrejas mantiveram-se separadas. E as excomunhões, tanto do patriarca quanto do papa, lá do século XI, só foram retiradas no ano de 1966, mais de 900 anos depois. O que nos permite compreender que, por mais que ainda estejam separadas, hoje essas igrejas convivem harmoniosamente. E se você gostou desse conteúdo, vou deixar aqui uma recomendação sobre como surgiu o Vaticano, um assunto relacionado ao tema e de extremo valor. Muito obrigado se você assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui e aguardo você para um próximo encontro para falar de história. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.